Globalização é um tema que faz parte de toda a nossa concepção do mundo atual. Mas como foi que começou o processo que levou a essa interligação do mundo? Vamos falar mais sobre esse assunto, então clique em curtir e se inscreva. Se quiser nos apoiar através do Pix, a minha chave está na descrição e vamos lá. O início do processo de globalização está ali no final do século XVIII e existem três elementos que levam a ocasionar esse fenômeno. Na verdade são dois, porque dois desses elementos eles são tão interdependentes entre si que a gente pode considerar como um só. O primeiro deles é o ideário do iluminismo, o ideário de você ter um mundo racionalizado e você ter uma burocracia administrativa e juntamente com isso você ter a formação do Estado moderno e a origem do nacionalismo. O segundo e terceiro elemento são o liberalismo, o liberalismo econômico, o capitalismo, o surgimento do capitalismo como o principal modelo tanto econômico quanto social, juntamente com o desenvolvimento tecnológico. Então, o crescimento, o fortalecimento, a expansão do capitalismo é extremamente ligada ao desenvolvimento tecnológico. Então, a gente considera esses dois elementos como um só porque eles são interdependentes. A ideia do pensamento do iluminismo para a origem da globalização está na formação do Estado moderno. Os Estados modernos, como os conhecemos atualmente, como França, como Espanha, como Japão, Estados Unidos, Brasil, essa ideia de nação ela é um fruto do pensamento iluminista, porque ele pensava no racionalismo da política, no racionalismo da sociedade e também no nacionalismo. Então as relações entre os povos se dão através da cultura em comum, da linguagem em comum, dos valores em comuns, e daí que vão surgindo diversos países da forma como nós os conhecemos atualmente, né? Países como a Alemanha, a Itália, a Áustria tinham um desenho bastante diferente antes do iluminismo. Então, com esse racionalismo, com esse nacionalismo, começa a se moldar esses estados modernos e a relação da globalização é feita entre esses países. Quando a gente pensa hoje em dia em comprei um objeto vindo da Europa, fiz uma viagem para os Estados Unidos, fui assistir a Copa do Mundo no Catar, tudo isso a gente está falando de uma relação de globalização entre países, entre essas entidades burocráticas que são os países. Então, boa parte desse tipo de fenômeno está atrelada a isso. A gente pode pensar, por exemplo, quando no século XIX começou a haver essa expansão do capitalismo e muitas normatizações precisaram ser criadas a nível internacional, como por exemplo as leis de direitos autorais, as leis de patentes, elas são internacionais, ou seja, um inventor austríaco vai ter a sua patente, a sua invenção protegida no Brasil, porque isso aí são acordos internacionais. Então, através dos países você tem a própria coordenação sobre as múltiplas relações que vão existir, tanto entre essas entidades burocráticas quanto entre as pessoas. No século XX a gente pode pensar na formação de diversos órgãos internacionais, como a ONU, como a OTAN, como o FMI, o Mercosul, que são justamente relações feitas entre países para você ter algum tipo de apoio mútuo, algum tipo de normatização, algum tipo de mercado comum, como você tem na União Europeia, como você tem no Mercosul. Então, a globalização ela tem como um dos seus pilares justamente essa formação das nações,
dessa ideia racionalizada da nação, a nação enquanto uma instituição e do entrelaçamento de relações que vão ocorrendo entre essas nações. Já quando a gente fala sobre a dupla capitalismo e desenvolvimento tecnológico, a gente vai ter toda essa tecnologia que faz com que a globalização seja possível. As duas primeiras invenções que a gente pode colocar que fizeram com que a globalização iniciasse são as estradas de ferro e os telégrafos, que são duas invenções que têm um viés econômico muito forte por trás de si. No caso das estradas de ferro, pelo transporte de mercadorias, para você vender produtos para locais distantes, e o telégrafo justamente pela comunicação. A comunicação é um dos pilares para você ter uma administração de uma empresa, e isso vale também para questões políticas, que boa parte dessas inovações, do custeio de cabos telegráficos ou de construção de redes ferroviárias também foram custeadas pelo Estado. Então, ao longo do desenvolvimento do capitalismo, você vai tendo a expansão da conexão entre povos. A gente tem, por exemplo, os chamados cabos submarinos, né, que ligavam a América à Europa, isso no século XIX. Isso foi uma invenção que conectou o mundo, notícias iam e vinham com maior velocidade. Também no século XIX começaram a surgir algumas empresas que são hoje muito presentes na nossa realidade, como os jornais, as grandes empresas de jornalismo, as grandes associações, as grandes empresas de notícias, como a Associated Press, que existe até os tempos atuais. É também quando começa a surgir o mercado da publicidade, as primeiras empresas de publicidade também vão surgindo no século XIX. Então existe toda uma nova produção de conteúdo que vai sendo distribuído pelo mundo. E aí a gente pode pensar no século XIX, com a invenção do telefone, a invenção do rádio, logo ali no finalzinho do século XIX, a invenção do cinema, e como isso tudo se tornou massificado ao longo do século XX. Pensar no século XX, justamente pensar que a gente teve uma interligação de notícias muito mais rápida, muito mais imediata. As culturas de alguns países foram passando para outras, notícias de alguns locais chegavam com muito mais velocidade a outros, seja através do jornal, seja através do rádio, ou mais para a metade do século XX, através da televisão, e juntamente a isso começou-se a questionar até que ponto era desejável essa globalização. Uma discussão que foi muito forte ao longo do século XX era com relação ao cinema. Países como Alemanha, França e Inglaterra queriam colocar impedimentos para a quantidade de filmes dos Estados Unidos que eram exibidos, porque queriam preservar a sua cultura, a sua própria indústria cinematográfica. Tanto é que o único país do mundo que defende 100% de liberdade da produção cinematográfica, do comércio cinematográfico, é os Estados Unidos, porque é o que domina esse ramo. Então a gente tem justamente com a globalização e o desenvolvimento tecnológico toda essa relação técnica que vai aproximar pessoas, mas ao mesmo tempo vai se tornar algo também bastante discutível, porque a gente acabou tendo uma globalização onde há poucos globalizadores e muitos globalizados. Um caso, por exemplo, que é extremamente importante para a gente pensar em globalização é quando você tem o processo da formação do terceiro mundo, em especial com os países que saíram da sua relação colonial após a Segunda Guerra Mundial. E a gente vai pensar os países da África e da Ásia que entraram dentro dessa, vamos dizer assim, desse jogo político, econômico, cultural dentro da globalização. É quando esses países vão começar a se mostrar, vão começar a querer também produzir os seus filmes, exibir os seus filmes, quando você vai ter toda uma nova perspectiva na globalização. E isso vai ter uma grande mudança com o fim da Guerra Fria, porque durante a Guerra Fria
houve um amplo desenvolvimento das tecnologias de comunicação, em especial quando a gente fala sobre o lançamento de satélites, sobre as redes interligadas de computador que deu origem à internet. E aí a queda do Muro de Berlim faz justamente onde se chega a essa nova ordem mundial, com os Estados Unidos sendo o poder preponderante culturalmente e politicamente, com vários países do terceiro mundo querendo ter o seu espaço. Então, a globalização começa no final do século XVIII e no início do século XIX, através desses dois pilares do racionalismo, do iluminismo que leva à formação das nações e também com a força do capitalismo, juntamente ao desenvolvimento econômico. E até os tempos atuais a gente vai ter esses dois elementos presentes e até mesmo entrando em choque entre si, porque muitas vezes o nacionalismo, essa ideia de um local de pertencimento, de uma nação, da instituição país, instituição Estado, vai acabar justamente entrando em choque com toda uma relação política existente por trás da comunicação dentro do nosso modelo de globalização. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.